Campana é basicamente uma atividade de acompanhamento. Seja com os próprios olhos ali na rua ou com tecnologia, o objetivo é sempre o mesmo: obter informações fidedignas. A palavra-chave aqui é fidedigna. Não se trata de achismo, de suposição. É sobre coletar dados concretos que podem virar provas num processo. E os objetivos, olha, são super variados. Uma campana pode servir para uma coisa simples, tipo só localizar alguém. Mas ela também pode ser usada para mapear toda a rotina de um suspeito, confirmar com quem essa pessoa se encontra ou até mesmo dar aquele suporte final para uma prisão em flagrante. É uma ferramenta, assim, multifuncional na mão dos investigadores. Agora a gente entra na parte humana, que é onde a coisa fica realmente interessante. Para uma vigilância dar certo, o fundamental é passar despercebido, se misturar com o ambiente. E para conseguir isso, os policiais usam técnicas de engano mas muito bem elaboradas. A base de tudo isso se chama história-cobertura. Pensa nela como se fosse o roteiro de um personagem de filme. Antes de ir para a rua, o policial cria uma nova identidade, uma nova profissão, basicamente uma nova vida. E essa narrativa tem que ser super crível, porque é ela que protege tanto a operação quanto a identidade real dos agentes envolvidos. E aí, se a história-cobertura é o roteiro, o disfarce é o figurino. É ele que dá vida ao personagem. O manual até cita uns exemplos clássicos, como se passar por carteiro, por funcionário de empresa de telefonia ou até mesmo por jornalista. O grande segredo é o disfarce ser 100% coerente com a história que foi criada. Tudo tem que fazer sentido. E é bom deixar claro, nada disso é improvisado, muito pelo contrário. O sucesso de uma campanha não está na ação em si, mas nas horas e horas de preparação meticulosa. Vamos ver agora como esse planejamento é todo estruturado. O processo todo é dividido em 6 etapas que são fundamentais, e a ordem delas importa muito. Tudo começa com o mais importante, o alvo. Primeiro, estuda-se tudo sobre ele. Depois, se analisa o ambiente onde ele circula. Com essas informações em mãos, já dá para ter uma ideia da duração da operação e avaliar os riscos. E só depois de tudo isso é que a equipe ideal é escolhida e finalmente se define a história-cobertura perfeita para aquela missão. É um processo bem lógico, construído passo a passo. Agora, o que é bem legal aqui é que isso mostra que o fator humano é tão crucial quanto o plano em si. Não adianta ter a melhor estratégia do mundo se os investigadores não tiverem qualidades muito específicas. Coisas como discrição, memória fotográfica e, talvez o mais importante de tudo, uma paciência quase infinita. E olha só que visão fascinante da psicologia tática por trás da escolha da equipe. O manual destaca, e essa citação é direta do documento, que a presença de policiais mulheres é muito eficaz porque os alvos, por puro preconceito, simplesmente não as veem como uma ameaça policial. Isso mostra de um jeito brilhante como até os preconceitos da sociedade são usados como uma vantagem tática. Muito bem, com o plano feito, a equipe montada, chegou a hora de ir para a rua. Vamos dar uma olhada agora nas principais técnicas de vigilância que o manual descreve e como elas são aplicadas na prática. Basicamente, a gente pode dividir em 4 tipos principais. Tem a campana fixa, que é quando a observação é feita de um ponto parado, escondido. A móvel, que é o segmento clássico, a pé ou de carro. A eletrônica, que obviamente depende de tecnologia. E a de espera, que é mais estratégica, esperando o alvo aparecer num lugar que já se sabe que ele vai passar. Falando em vigilância móvel com carros, existe uma tática que é padrão. Esse diagrama aqui mostra a formação conhecida como ABC. Ela foi toda pensada para seguir um veículo sem levantar nenhuma suspeita. Vamos entender como é que ela funciona. A lógica por trás disso é tipo uma dança coordenada. O veículo A, que eles chamam de VPA, ou veículo policial de acompanhamento, fica mais perto do alvo. Lá atrás, o veículo C, o VPC, ou veículo policial de cobertura, protege o perímetro. Mas o verdadeiro segredo, o ponto-chave da tática, é o revezamento constante. Os carros não param de trocar de posição, justamente para o alvo nunca ver o mesmo carro no retrovisor por muito tempo. E quando a perseguição é a pé, aí as regras são ainda mais sutis. O manual é bem claro. Haja com naturalidade, não fique encarando o alvo, não saia correndo sem um bom motivo. A ideia é se misturar na multidão, ser só mais uma pessoa no cenário. E nunca, jamais, usar disfarces exagerados que acabam chamando mais atenção do que o normal. Depois de ver toda essa técnica, todo esse planejamento, a gente chega no que talvez seja o elemento mais importante e com certeza o menos glamouroso de todos, a resistência, tanto mental quanto física. E esse jogo de paciência é levado a um nível extremo. O manual bate muito na tecla de que as operações podem durar dias, às vezes semanas. São horas e horas de espera, de tédio, de vigilância contínua, exigindo um nível de foco e de resistência mental que, olha, a ficção raramente se atreve a mostrar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final.
Depois de analisar todo o planejamento, a tecnologia, as táticas, a psicologia, fica a pergunta. No fim das contas, para o sucesso de uma operação de vigilância, o que pesa mais? A tecnologia de ponta que está disponível, ou o instinto, a paciência e a incrível capacidade de adaptação do investigador que está lá, em campo?